Trazendo aqui agora um pouco da pauta das nossas corintianas do programa, Mili e Alícia. Temos no noticiário também o Corinthians já decidido a rescindir o contrato com o José Martinez. O venezuelano se apresentou 35 dias depois dos demais jogadores e ainda com uma lesão grave no joelho. Segundo o público, segundo a gente trouxe também aqui, estava olhando a coluna do PVC, a diretoria corintiana vai se reunir com o atleta e o seu staff, toda a sua equipe, para achar uma forma de romper o contrato sem uma disputa jurídica todo em torno disso. A dispensa do Martinez também é vista como um exemplo aos demais jogadores. O venezuelano ficou incomunicável no período de ausência e as justificativas dele para isso não foram bem vistas internamente. Como que o caso Martinez está sendo visto para você, Mili, com a rescisão, com exemplo para os demais jogadores? É o caminho mais correto, na sua opinião? Eu acho que Nath, ele é reincidente, ele já tinha feito isso. Claro que não foi por 35 dias que ele deu um perdido no Corinthians, foi menos, mas é reincidente e não existe isso, né? Você tem um contrato, contratado e contratante, assim, tem cláusulas ali que devem proibir ele de jogar futebol nas férias, por exemplo, que é normal ter isso em contrato. Tem umas fotos circulando dele jogando na várzea, eu não sei se essas fotos, não há apuração se elas são recentes ou não, mas a galera já buscou umas fotos dele jogando na várzea. Não só ele se apresentou 35 dias depois, como ele se apresentou machucado e com uma lesão séria. E ficou incomunicável. Assim, acho que não há por onde não rescindir, sabe? E nem acho que seja para dar exemplo. É só porque são vários desrespeitos seguidos. É uma pena. Ele tem a cara do Corinthians, ele foi muito importante para o Corinthians nesse período turbulento, importante em campo, né? Mas eu acho que a história chegou ao fim. Queria te ouvir sobre também, Alícia. Nath, é um desrespeito tremendo com a instituição, né? Se tudo que a diretoria do Corinthians relatou sobre ele for verdade, especialmente a parte dele ficar incomunicável, como é que você se atrasa, né, independentemente do motivo, e você não dá justificativa, você simplesmente dá um perdido e não responde as mensagens no WhatsApp? Não existe, né? Não existe você ter um contrato de trabalho e nem sequer dar satisfação, voltar com mais de um mês de atraso sendo reincidente e lesionado sem nenhuma explicação razoável. O que me interessa nessa história do Martínez, o que me deixa muito curiosa, é o que ele achou que ia acontecer. Se ele esgarçou essa corda porque ele sabia que o contrato ia ser rescindido e ele queria de fato sair, ou se ele realmente achou que não ia acontecer nada, que o Corinthians, que ele não sei, o Messi, o Cristiano Ronaldo, né, o maior jogador que já nasceu no solo venezuelano, que qualquer coisa que ele fizesse seria perdoada. Eu acho bastante curioso, porque ele realmente forçou a barra de uma maneira que ele sabia, ele precisa saber que a situação dele se tornaria insustentável. Então, para mim, fica esse questionamento se ele está forçando uma saída ou se ele realmente se achava acima de todas as regras, que obviamente valem para todos os companheiros e valem para ele também. O Alan, inclusive, que está chegando no Flamengo, ocupa o lugar dele no elenco. Como é que a gente está nesse sentido, Mili? Pode ocupar. São jogadores de características diferentes. Ele não foi bem no Flamengo, então a gente não sabe quem é o Alan que vai chegar. Ele foi muito bem no Galo. Se for o Alan do Galo, acho que ele briga por titularidade. O do Flamengo não vai ter muito espaço. É uma aposta do Corinthians, é o que cabe no bolso do Corinthians, mas são características muito diferentes. O Martínez é um jogador muito guerreiro, é muito Corinthians, sabe? Corre o campo inteiro, dá carrinho no ataque. O Alan já não é tão assim. Então eu diria que as características são diferentes, mas a área do campo em que eles jogam tende a ser a mesma. Isso, meninas. Inclusive, só para fechar essa pauta específica, Alícia, vai ser no intervalo. Quem está acompanhando a gente na TV, são só 3 minutinhos, mas a gente segue por lá no YouTube. Em termos de clima, Alícia, como é que tá no sentido do Corinthians? Mostrou no começo do ano, de certa forma, ali que não sente falta dele no grupo? Olha, o Corinthians conseguiu vencer o Flamengo, vencer a Supercopa sem ele no grupo, né? E vinha de uma sequência boa de resultados até essa derrota pro Palmeiras dentro de casa na Neoquímica Arena. Mas, assim, tá mostrando que existe vida sem ele.
Acho que ele precisaria fazer uma falta que, sinceramente, nenhum jogador é capaz de fazer para justificar uma permanência apesar da indisciplina. Então, o Corinthians conseguiu se resolver com ele, né? Fez uma excelente partida contra o Flamengo, que não tem um bom início de temporada, mas numa partida decisiva, fez uma excelente partida, inclusive do ponto de vista defensivo, de contenção do ataque adversário. Então, mostrou, não vou dizer que não precisa, é claro que vai fazer falta, mas não de uma forma que justifique a permanência dele no elenco. E agora vem o Alan, que para mim é um grande ponto de interrogação, porque ele teve tão pouca oportunidade no Flamengo que a gente de fato não sabe como ele chega. A gente tem um grande buraco aí no currículo que ele vai precisar mostrar dentro de campo, que é capaz de provar que, né, é aquele Alan que a gente viu no Atlético Mineiro e que pode provavelmente substituir o Martínez ou, enfim, compor esse meio campo e principalmente fazer esse papel de contenção no Corinthians. Vamos ver, é cedo para a gente dizer, mas é uma pena porque é um jogador de qualidade, identificado com a torcida, que era importante para a equipe, né, numa equipe que não tem condição de sair contratando, e que se queima, né? Porque ele obviamente vai ficar queimado no mercado. Quantos treinadores vão querer contratar um cara que sai de férias e você não sabe quando ele volta?